Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula desse módulo. Eu ia fazer um aqui. Segunda aula desse módulo 3, onde nós trataremos nesse módulo inteiro sobre gestão financeira, começando pela nossa própria casa, tá? Então nós vamos começar essa aula sobre finanças pessoais, falando o seguinte: tudo começa na nossa casa. Então é uma coisa que eu vou bater na tecla até o final desse módulo, porque é extremamente importante. Pode saber essas pesquisas que nós vemos por aí, que a boa parte das empresas não sobrevive e é por motivo financeiro? Pode saber que por trás de uma empresa que falhou financeiramente, teve também um empreendedor que falhou nas suas finanças pessoais. Porque nós não podemos nos dividir. Não é como se uma parte de nós fosse para a empresa e a outra parte ficasse em casa. Isso não existe. Da mesma forma que não existe uma pessoa que é grosseira na vida pessoal, ela é sem educação, ela age como um sociopata na vida pessoal e na empresa ela é um super gestor de pessoas, um mega líder. Isso não existe. Então, todas as competências que nós queremos desenvolver dentro da nossa empresa, nós temos que desenvolver em nós mesmos. Nós temos que primeiro desenvolver na nossa casa, tá? E aí, nós estudamos finanças pessoais porque tudo começa com as nossas finanças pessoais. Quando surgiu a ciência econômica ou a administração, porque a administração vem daí também, quando surgiu lá atrás, há muito tempo atrás, na Grécia Antiga, quando começou a se estudar isso, essa área, a economia surge como a administração da casa. Então, veja bem, a economia, sabe essa economia que a gente vê aí hoje, que é a economia de governos, de bancos centrais, de juros, de inflação, tudo começou com o estudo da gestão doméstica. Então, se foi assim o desenvolvimento histórico da ciência, se foi assim o desenvolvimento dessa área tão fantástica que faz a gente enriquecer, por que seria diferente dentro da nossa empresa? Se esse é o andamento natural, até mesmo do estudo, não é mesmo? Então, primeiro, nós temos uma gestão em pequena escala. E depois nós vamos ampliando. Até porque antigamente não se tinha, grandes empresas. Quando a gente vê lá no surgimento do comércio, não se tinham grandes empresas. Eram só artesãos, eram pequenos fabricantes que fabricavam coisas para vender. Então não existia assim multinacional, não existia economia nacional, não existia nada disso. Então começou em pequena escala. E a gente pode aproveitar isso também. Se o desenvolvimento da técnica começou dessa maneira, por que a gente não vai fazer diferente? A gente vai querer começar do grande para o pequeno. Se torna muito mais difícil. Já quando a gente parte de uma pequena escala para uma grande escala, a gente tem esse tempo de aprendizado. A gente consegue fazer essa curva de aprendizado de uma forma muito melhor. Então, a economia, que é quando surge lá, primeiramente surge a economia, ela visa o quê? Distribuir os recursos escassos da melhor maneira. Como foi dito na aula passada, os nossos recursos financeiros são limitados. Mas não é só nossos recursos financeiros que são limitados. Absolutamente quase todos os recursos são limitados, exceto alguns que tem na natureza. Por exemplo, oxigênio. Mas tem gente que fala hoje que oxigênio já é limitado. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente tem recursos limitados e a gente tem uma multiplicidade de fins que a gente pode destinar esses recursos, como na nossa renda ali, nosso salário, nosso prolabore, nós podemos pagar a conta de água, de luz, nós podemos pagar aluguel, comprar uma roupa, nós podemos colocar gasolina no carro, nós podemos escolher se a gente vai se a gente vai comer em casa, se a gente vai comer em restaurante. Então, nós vamos escolhendo esses fins.
essas destinações do nosso dinheiro. E nós temos que escolher com sabedoria para a gente aproveitar as melhores oportunidades com o nosso dinheiro. Tem muitas pessoas que não prestam atenção nisso. Às vezes o gasto tá tão automático, tá acontecendo de maneira tão automática, né? E às vezes ela nunca parou para pensar no que realmente é prioridade, o que realmente importa para ela. Às vezes ela nunca fez essa análise. Por quê? Porque a gente cresce aqui no Brasil sem aprender sobre essas coisas, sem aprender sobre economia, sem aprender sobre administração. Então a gente vai meio que no automático. Nossa mãe fazia assim, lá na nossa casa a gente aprendeu assim. Então quando a gente cresce, começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, a gente vai fazendo assim também. E não para pensar qual que é a nossa hierarquia. Isso a gente vai ver aqui, tá? Então, o pensamento econômico que todo empreendedor precisa desenvolver, porque ela é a base do empreendedorismo, tá? Visa obter a maior satisfação com o menor custo. E aí vocês já devem ter ouvido isso, né? No empreendedorismo, que é obter o maior lucro com o menor custo. Né? Então, a gente sabe disso, que a gente tem que usar os recursos de maneira sábia, de maneira inteligente. Evitar desperdícios. Nós não podemos desperdiçar nossos recursos, porque lembra que foi falado na primeira aula que todo o dinheiro que a gente deixa de ganhar, na verdade a gente perdeu. Não é que a gente deixou de ganhar, a gente perdeu, tá? E também a gente visa, aí com todas essas escolhas, com toda essa preocupação de onde a gente vai destinar nossos recursos, a gente visa obter o maior conforto, o maior bem-estar. Porque, na verdade, não é isso que nós queremos? Não é isso que todos nós estamos buscando? Nós não estamos querendo elevar nosso padrão de vida? Nós não queremos ter uma casa mais confortável? Um sofá mais confortável? Uma cadeira mais confortável? Nós não queremos isso? Então com a distribuição de recursos boa, eficiente, é que nós conseguimos isso, tá? E aí, eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês, que é a seguinte. Mas primeiro, deixa eu tomar uma água. Para quem busca conhecimento, toda situação é ocasião de aprendizado, tá? Então, quem está buscando conhecimento, quem está buscando se elevar, ser uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais interessada na vida, nas coisas, no entendimento das coisas, qualquer ocasião, qualquer situação é ocasião de aprendizado. Então, você pode utilizar as suas finanças pessoais como aprendizado. Você pode usar a gestão do estoque de alimentos da sua casa como aprendizado. Porque existem certas coisas que se repetem, certos padrões que se repetem. Não importa se é na sua casa ou se é na sua empresa. Não importa se é você que está comprando alguma coisa, por exemplo, no supermercado, ou é o seu consumidor que está consumindo o seu serviço, o seu produto. Existem certos padrões que se repetem. E toda ocasião é ocasião de aprendizado. É ocasião de aprendizado para quem quer aprender, tá? E aí, né, a gente está falando de recursos aqui. O que são os recursos? Os recursos, de maneira geral, são os meios. E quando a gente fala de gestão financeira, a gente está falando de gestão de um recurso. Os recursos são meios que a gente utiliza para realizar certas coisas, né? E o principal recurso que nós temos, e o principal que nós temos que gerenciar na nossa empresa, é o dinheiro. Então, ele é o principal recurso que nós temos. É com ele, né? Ele é o meio que nós utilizamos, como eu disse na aula passada, para a gente pagar funcionário, para a gente investir, comprar novos equipamentos, comprar matéria-prima. Então, é com o dinheiro que nós fazemos isso. Mas existem outros recursos também que estão disponíveis, que são, né, disponíveis ao empreendedor e que são escassos. Então, nós temos recursos limitados, outros recursos. Por exemplo, nós temos tempo limitado? Temos. Nós não vamos viver para sempre. O nosso dia dura 24 horas. E nessas 24 horas, nós temos também energia limitada. Nós temos energia limitada. Né? Se a gente for lá
e correr uma maratona, não vai sobrar energia pra gente fazer outra coisa. Então, nossa energia é limitada. A gente tem uma quantia de energia e hoje se fala também numa quantia de concentração. Então, muitas vezes, a gente quer se concentrar demais nas atividades e a gente esquece que por dia nós temos uma janela de 4 horas de concentração, aquela concentração total. Nós temos só 4 horas. Então, o que a gente faz com essas 4 horas de concentração total? Será que a gente está usando isso de maneira errada, de maneira menos eficiente? Será que a gente está usando essa janela de concentração, ao invés de a gente estudar algum assunto, ao invés de a gente pesquisar, de vir aqui nas aulas assistir, a gente utiliza isso com bobagem? Então, nós temos que pensar o que nós estamos fazendo com os nossos recursos, porque todo desperdício de recurso vai impactar no nosso financeiro. É por isso que eu estou dizendo isso aqui, tá? Você pode perguntar, mas o que tem a ver? O que tem a ver criatividade com energia, com recurso financeiro? Tudo. Porque a maneira que você gasta a sua energia vai determinar os seus resultados financeiros. Então, se você gastar a sua energia trabalhando bem, servindo o cliente, procurando soluções para o cliente e aprendendo sobre investimentos, aprendendo como é que o consumidor funciona, aprendendo a gerenciar, sim, você vai multiplicar seu dinheiro. Então, tudo tem impacto financeiro. Criatividade também? Também. É um recurso limitado. E por que eu digo a criatividade? Porque o empreendedor precisa ser extremamente criativo. E aqui, nesse curso, tem um módulo especialmente sobre inovação, que é assim, aonde mais a criatividade se aflora. É ali que a gente vê a criatividade e o potencial humano na economia. Então, a criatividade é essencial para o empreendedor. É através da criatividade que você vai encontrar soluções financeiras, que você vai encontrar oportunidades de se destacar no mercado, que você vai ver o que o cliente precisa, tá? Então, é através da criatividade. O empreendedor é um pensador. Ele é um pensador, ele fica pensando soluções. Pensa e age. Acha soluções e coloca soluções em prática. Então, todos esses recursos, no final das contas, são transformados em dinheiro. E aí, quando você desperdiça, por exemplo, energia, né? Você está desperdiçando recursos e está impactando seu financeiro. Porque tudo pode ser transformado em dinheiro. Então, nós temos que ter esse pensamento econômico que eu estou trazendo para vocês em todas as áreas. Não é só no financeiro, porque tem muita gente que quer corrigir o financeiro e o problema não está no financeiro, né? O problema está que a pessoa perde muito tempo com outras atividades que não é atividade fundamental, que não é aquela atividade que vai realmente impactar o faturamento da empresa, né? Que realmente vai trazer uma solução para o cliente. Então, às vezes, a pessoa gasta muito tempo em outras coisas, né? Gasta muito tempo, às vezes, nos processos na empresa, que poderiam ser otimizados para aumentar a produtividade e, consequentemente, o faturamento. Mas a pessoa desperdiça o tempo e aí impacta no financeiro. E ela quer corrigir o quê? O financeiro. E muitas vezes a gente tem que falar pro empreendedor, calma, volta duas casas e vê qual é a causa da modificação do seu financeiro. Porque muitas vezes não é financeiro. Muitas vezes não é um descontrole de contas. Muitas vezes o empreendedor não está gastando demais. Ele está faturando de menos. E por que ele está faturando de menos? Porque ao invés de atender o cliente, ele foi fazer outra coisa. E aí precisa ser corrigido o quê? Essa outra coisa ou financeiro? Essa outra coisa. Então, pode ter certeza que tem alguns problemas no financeiro que podem ser rastreados em outra área, tá? E nós precisamos pensar como é que a gente faz para não desperdiçar esses recursos, que também são recursos, que também impactam no nosso resultado financeiro, tá? Utilizar de maneira mais... Esse é o pensamento econômico, utilizar de maneira mais eficiente, com menos custo e sem desperdício, tá certo? É uma regra. Utilizar da melhor maneira, com menos custo, sem desperdício, tá? E aí,
só para comentar com vocês, né? Sobre esses recursos que às vezes acabam impactando o financeiro, é o seguinte: gastar muito tempo no celular, e principalmente nas nossas finanças pessoais, que essa aula é de finanças pessoais, tá? Não esqueça. Gastar muito tempo no celular é um desperdício de recurso? É um desperdício de tempo. É um desperdício de atenção. E aqui eu tô falando daquele gasto de tempo desnecessário. Não aquele momento que a gente senta e a gente quer relaxar e a gente fica ali no celular. Não, todo mundo tem esse momento, tá? Mas, e também depende do que a gente faz no celular. Porque, por exemplo, provavelmente você tá assistindo essa aula do celular. Isso é desperdício de recurso? Não, muito pelo contrário. É o recurso mais bem aplicado. É o tempo e a atenção mais bem aplicado. Né? Tá assistindo um curso para você crescer. Tá assistindo um curso para você aprender. É tempo e atenção bem aplicada. Agora, ficar vendo muita bobagem, claro que eu adoro bobagem, eu adoro ver vídeo de gatinho, só que eu tenho um limite, né? Porque eu sei que se eu tiver no vídeo de gatinho muito tempo, e eu poderia estar vendendo coisas, eu poderia estar atendendo clientes, eu estou impactando meu financeiro, certo? Outra coisa, ficar se envolvendo, por exemplo, ficar se envolvendo em conversações inúteis, principalmente sobre problemas, é um desperdício de recurso? É um desperdício de recurso. Né? É um desperdício de tempo. Por quê? Porque nós temos que discutir problemas que nós podemos resolver. Então, por exemplo, dentro da nossa família, é melhor que a gente discuta, né, converse sobre problemas, só problemas que nós estamos tentando acertar, né? E senta, conversa, papapá. Ou com os nossos amigos, ou na nossa empresa, né? Agora, conversando sobre o problema, só para se queixar sobre o problema e não achar uma solução, é um desperdício de recurso. Qual recurso? Tempo e criatividade. Porque muitas vezes a gente dá muita atenção para aquelas pessoas que vêm nos contar problema e a gente gasta horas do nosso dia pensando em soluções para ajudar aquela pessoa, nosso amigo. E aí, quando a gente conta a solução para ela, ela diz assim: muito obrigado, mas eu não quero saber. Eu não quero colocar em prática. E aí você perdeu um tempo. Você perdeu um tempo e uma criatividade que você poderia estar usando para quê? Para pensar na necessidade do seu cliente. Para pensar numa coisa positiva, numa coisa para acrescentar, num aprendizado novo. Você poderia estar se concentrando em outras coisas. Então, sim, é um desperdício de recursos que certamente impacta no financeiro, principalmente equipe, tá? Principalmente equipe. Eu tive a oportunidade de dar consultoria. Tive a oportunidade também de trabalhar em inúmeros lugares, desde o setor público até banco, até varejo. Então, eu trabalhei, passei por muitos lugares. E conversação é um caso sério no Brasil. Tá? Em outros países, com uma cultura um pouco mais distante, não tem tanto esse problema. Né? Então, o pessoal não conversa muito sobre vida pessoal no trabalho. Mas aqui no Brasil tem. E se a gente não tomar cuidado, vira um descontrole. Claro que a gente não vai ficar policiando as pessoas, né, gente? Mas, se não tomar cuidado, vira um descontrole. E aí, às vezes o funcionário tá lá conversando, conversa, né? Usa o ambiente do trabalho como uma praça. E aí, as finanças no final do mês não tá bom, o faturamento não tá bom. E aí acha que é o preço. Mas não é o preço, é essa conversação. Então, precisa prestar atenção nesses recursos que nós temos. Todos eles. Executar várias atividades improdutivas, muitas. Meu Deus do céu. É um desperdício de recurso? Sim. Com certeza é um desperdício de recurso. Por quê? Porque nosso faturamento, nossa empresa, nosso resultado financeiro vai depender da otimização da nossa produtividade. Então, muitas vezes nós estamos executando inúmeras tarefas, muitas tarefas durante o dia, mas elas não têm relevância, elas não têm importância na nossa empresa. E aí o que acontece?
nós desperdiçamos esse recurso, que é tempo, né? Que é foco, para executar, e a gente acha que está sendo produtivo e não está. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. E por último, tá? Não gerenciar as próprias finanças. É desperdício de recursos? Aí, meu filho, é desperdício de todos os recursos. Todos os recursos financeiros, todos os recursos, aliás, possíveis, você está desperdiçando quando você não cuida das suas finanças. Presta bem atenção. Você está desperdiçando quase todos os seus recursos quando você não cuida das suas finanças. Você desperdiça tempo, tá? Você desperdiça tempo. Por quê? Porque você perde o prazo que você teria para fazer as coisas com calma. Lembra que eu falei que o empreendedor, na aula passada, que o empreendedor que tem dinheiro, ele tem mais tempo para planejar. Ele tem mais tempo para executar e para corrigir erros. Não comentei isso com vocês? Então, quando nós não gerenciamos as nossas finanças, nós perdemos esse tempo que nós teríamos para fazer a coisa acontecer da melhor forma. E também nós perdemos tempo apagando incêndio. Porque aí com as finanças desorganizadas a gente tem que, meu Deus do céu, aí agora faltou pro cartão, o que eu faço? Eu vou tirar lá do cheque especial. Mas agora fiquei lá no cheque especial, o que eu vou fazer para cobrir? Eu vou ter que pedir um vale, aí pede um... Ou tira da empresa, aí vai abrir um rombo lá na empresa. Aí é complicado, né, gente? Então, apagar incêndio é um tempo que você gasta. E esse tempo poderia ser melhor empregado como? Se educando, pesquisando o seu mercado, servindo bem o seu cliente, indo lá conhecer ele, fazendo pesquisa de satisfação, analisando, aprendendo, treinando aquela habilidade que justamente falta para você melhorar, para você dar esse passo a mais na sua empresa. Você poderia estar gastando nisso. E você está gastando apagando incêndio porque você não gerencia as suas finanças. Então não é uma atitude muito esperta, não é mesmo? Você perde também criatividade. Por quê? Porque com a cabeça cheia de problemas financeiro dá dor de cabeça. Dinheiro dá dor de cabeça, principalmente para quem mora de aluguel, para quem mora de aluguel, para quem deve cartão. Olha, isso dá dor de cabeça, né? Isso deixa a nossa cabeça pipocando, e principalmente quando a gente tem aquela mania feia de que eu dou conta de guardar tudo na cabeça. E a gente não tem uma planilha, a gente não tem um aplicativo, não tem um caderninho, nem um caderninho que a gente anota as nossas finanças e faz o balancinho ali das nossas finanças do mês para ver como é que tá, se tá sobrando dinheiro. Aí a gente fica ali na cabeça, não, eu guardo tudo na cabeça. E aí fica assim, martelando na tua cabeça. Dia 1º você tem cartão. O seu cartão é R$ 476,35. Dia 2, você tem que pagar a conta de luz. A conta de luz é R$ 93,72. Então imagina, você conviver com esse tipo de coisa atulhando na sua cabeça. Por isso que diz assim, que quando você anota, sabe, quando você tá com insônia e você tá com muita coisa na cabeça, o ideal é você levantar, fazer uma anotação. Por quê? Porque você tira da sua cabeça. Então, o empreendedor precisa ser inteligente. Ele precisa livrar a cabeça dele de problemas para pensar no quê? No clientinho, no consumidor. Porque é o consumidor que vai trazer dinheirinho para nossa empresa, ou um dinheirão, né? Vai trazer essa prosperidade para nossa empresa, para nossa vida. Então, nós temos que pensar nele. E não ficar pensando tanto nessas coisinhas, porque isso tira a nossa criatividade. A gente ficar pensando ali em continha, e dia que tem que pagar, é muito complicado. Então, quem não gerencia as finanças fica com a cabeça atormentada e não tem criatividade para pensar em solução. Também perde energia, porque vai ter que trabalhar o dobro, vai ter que se esforçar o dobro e perde energia tendo que apagar incêndio. E perde dinheiro. Obviamente que o recurso que a pessoa mais perde quando ela não cuida das finanças é o financeiro. Então ela nem sabe para onde que foi o dinheiro, por que o dinheiro não tá rendendo, por que existem pessoas. E você já deve ter visto isso. Você já viu aquela pessoa que ela ganha pouco, né? Ou não tem uma renda tão grande. Mas quando você vê a casa dela, é tudo bonitinho, né? A pessoa consegue viajar ali uma vez por ano, você fica assim, como é que pode?
ela conseguir uma casa tão bonita. É gerenciamento financeiro. É fazer boas escolhas com dinheiro. Então, sempre tem, né? Essa pessoa. Então, nós temos que organizar as nossas finanças pessoais para a gente evitar desperdício e, principalmente, para a gente não dar maior peso ao dinheiro do que ele merece. Porque vocês já repararam no seguinte? Quem tem dinheiro não vê o dinheiro como problema, né? Não olha primeiro para o dinheiro. Mas quando falta dinheiro pra gente, a gente fica com o pensamento no dinheiro. Então tudo, absolutamente tudo envolve dinheiro. E como eu disse, a nossa cabeça fica atordoada. E nós precisamos, como empreendedores, ter a nossa mente leve, a nossa mente criativa para poder se concentrar em outros interesses que não o dinheiro. Até porque, na nossa empresa, o momento da gente pensar em dinheiro é o momento que a gente está delimitando preço, que a gente está fazendo balanço, que a gente está recebendo do nosso cliente. Não no momento de a gente pensar quando a gente está ali servindo o cliente. Mas quando falta dinheiro para a gente atropela tudo. Então a gente está olhando para o nosso cliente como um caixa e não olhando com caridade, que é essa caridade que vai fazer diferença no final do mês, no nosso faturamento, porque o cliente se sentiu bem atendido e ele vai comprar muito mais de nós, né? E também na nossa vida pessoal, não na nossa vida privada, na nossa vida empresarial, nós podemos pensar em outras coisas, em outros hobbies, em outras atividades, fazer uma coisa que a gente gosta quando a gente está mais despreocupado, né? Nós podemos também, né, com dinheiro, organizando as nossas finanças pessoais, nós podemos minimizar os problemas da vida. Porque nós já temos problemas, pessoal. Nós já temos problemas. A gente não controla a nossa saúde, a gente controla até em até certo ponto, né? Se alimentando bem, etc. Mas a gente não tem controle. A gente não tem controle no que vai acontecer, se vai acontecer algum acidente, se nós vamos precisar arrumar o carro, vai que a gente quebra um dente. Então, nós temos esses problemas, esses acidentes que acontecem na nossa vida de maneira natural. Então, não precisa a gente caçar mais problema para nossa vida. Eu isso que eu não entendo, quem não cuida das finanças, porque daí tá caçando mais problema, tá tornando a vida mais difícil. Tá tornando a vida mais difícil e não consegue se antecipar aquelas eventualidades do futuro. Então, quando a gente tem, né, as nossas finanças organizadas, a gente está preparado para qualquer coisa. Seja coisa boa a gente realizar nossos sonhos, seja coisa que não são tão agradáveis. Nós temos mais qualidade de vida e nós não somos vítimas do medo quando a gente tem dinheiro e tem organização financeira, tá? E aí, às vezes acontece com relação a essa organização financeira uma certa resistência, né? Eu vejo assim que no Brasil tem muita resistência para se pensar em dinheiro, porque se criou um tabu, né? Se criou um preconceito em cima do dinheiro e nós não precisamos disso. Nós não podemos ter isso, entendeu? Por exemplo, um dos preconceitos é que a pessoa que ganha dinheiro, ela vai se tornando má, né? Então, ela tem mais chance de praticar o mal. É verdade até certo ponto, porque uma pessoa que tem dinheiro, ela tem mais meios, mas depende muito do que ela tem no coração dela e no caráter dela. Então, se ela é uma pessoa boa, ela vai utilizar, quanto mais dinheiro ela ganhar, ela vai se tornar uma pessoa melhor. Que ela vai ajudar projetos de caridade, ela vai ajudar a família dela, ela vai ela vai realizar os sonhos dos filhos, ela vai ajudar a igreja dela. Se a pessoa for boa, ela vai fazer isso com dinheiro. Agora, se a pessoa for ruim, ela vai trapacear, ela vai pisar nas outras pessoas. Então, tudo depende não do dinheiro. O dinheiro é o meio, dinheiro é neutro e isso depende do caráter. Dinheiro não é um objeto moral, ele é amoral, no sentido que ele é neutro, não tem moralidade. Quem tem moralidade é o ser humano, então o ser humano pode ser bom ou ruim, o dinheiro não. É da mesma forma o cartão de crédito. Tem gente que diz, o cartão de crédito é horrível. Não, o cartão de crédito não é horrível.
Horrível a maneira que você usa esse cartão de crédito. Horrível o descontrole das pessoas com cartão de crédito. Isso é horrível. Agora, o cartão de crédito em si, coitado, né? É só um meio que tem pessoas que utilizam muito bem, inclusive. Outro ponto que às vezes a pessoa tem preconceito é achar que os estados econômicos, as classes econômicas são permanentes. No sentido de quem nasce pobre vai morrer pobre, quem nasce classe média vai morrer classe média, e quem nasce rico vai nascer rico. E isso até existia em outras sociedades. Então, há tempos atrás, né, quando você tinha as classes sociais muito bem demarcadas, antes de surgir o capitalismo da forma que a gente conhece hoje, antes de surgir a burguesia, antes de começar a surgir esses pequenos empreendedores que eram artesãos, eles começaram a se reunir num lugar para fabricar juntos sapatos, né, sob a tutela de uma pessoa, de um empreendedor, de um empresário. Quando surgiu isso, as coisas se tornaram mais flexíveis. Por quê? Porque bastava alguém abrir um negócio, trabalhar, se esforçar para servir a sociedade, ele conseguia subir um pouco. Ele ia ficar tão rico quanto as famílias nobres. Não, mas ele conseguia subir, já não era aquela coisa estática. E ainda hoje é assim. Na verdade, agora é muito mais. O mercado é muito mais democrático, né? Quanto mais liberdade nós temos, mais democrático fica, porque mais pessoas podem participar. Então, o empreendedor não precisa esperar 500 mil anos numa fila para tirar o alvará. Ele consegue tirar o alvará mais rápido, ou se torna mais fácil para as pessoas que querem subir na vida. Da mesma forma que se a pessoa está embaixo, ela pode subir, tem um detalhezinho, que a pessoa que está em cima também pode descer. Então, a classe social, a quantia de dinheiro que você tem não é permanente. Então, hoje eu tenho uma quantia, mas eu quero dobrar. Ótimo, você pode. Eu não tenho nada e eu quero fazer dinheiro. Pode também, pode juntar. Eu tenho muito dinheiro, mas eu tenho medo de perder. Então, você cuida desse dinheiro que você pode perder. Então, não são estáticos. Você pode, né? A economia, ela se movimenta. Então, você pode, sim, chegar num patamar dos seus sonhos. Tá? Então, não existe isso de, eu nasci dessa forma, né? A minha empresa chegou nesse patamar, não tem mais lugar para mim, não tem como eu crescer mais. Isso não existe. Pode crescer sim, tá? E também tem outro mito que às vezes impede a pessoa de conseguir aumentar o faturamento dela, aumentar a produtividade, aumentar as vendas, que é o seguinte: a ideia de que nesse sistema que a gente vive de mercado, se um ganha, o outro perde. E aí o que acontece quando a pessoa tem essa mentalidade? Quando ela está expandindo, ela acha que ela está explorando outras pessoas e que, na verdade, outras pessoas estão perdendo. Então, nossa, mas eu vou cobrar esse preço? Parece que eu estou explorando outra pessoa, sabe? A pessoa, às vezes a pessoa fica receosa e às vezes isso é inconsciente. Às vezes não é consciente, às vezes é inconsciente. Aí é que está o problema. Porque aí surge como uma sabotagem, surge como um sentimento de destruição. E aí a pessoa chega num patamar e ela não consegue crescer mais porque inconscientemente ela acha que empresários exploram as outras pessoas. Então, como ela não quer ser um explorador, né, ela não quer ser uma pessoa má, ela começa a destruir o negócio dela e impedir o próprio faturamento. Então, isso é terrível, né? Então, a gente tem que tirar isso da nossa mente. Na verdade, nesse sistema de mercado, se um ganha, outro ganha. Por quê? Porque se a gente está vendendo um brigadeiro para a pessoa, imagine, um brigadeiro, né? Simples. A outra pessoa estava com vontade de comer doce. A hora que ela come o nosso brigadeiro, ela se sente extremamente feliz. Que delícia de brigadeiro. E ela se sente feliz. E nós ficamos felizes também porque nós ganhamos dinheiro. A pessoa compra de você porque ela prefere o seu produto, o seu serviço, do que o dinheiro dela. Então, ela ganhou também. Então, não tem essa de um ganhar, outro perder. Não. Quanto mais você vender, quanto mais você servir as pessoas,
mais pessoas estão ganhando no jogo. Não é maravilhoso? Aí quando a gente entende isso, parece que a gente consegue avançar e ganhar mais dinheiro, tá? Eu só queria comentar aqui alguns erros com vocês, também aproveitando essa aula que é de finanças, a gente tem que ir falando, mas não tem problema não. Qualquer coisa você volta e assiste de novo, tá? Queria comentar com vocês os maiores erros financeiros que os empresários cometem, tá? Que os empresários cometem nas suas finanças pessoais. A primeira delas, com certeza, é não separar as finanças pessoais das finanças empresariais, das finanças da empresa. Meu Deus do céu. Todo mundo tá careca de saber disso, né? Ai, meu Deus. 11 a cada 10 especialistas dizem tudo quanto é lugar que é para separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Mas as pessoas continuam fazendo isso, por incrível que pareça. Então, né, separe. Não preciso nem falar mais, porque é tão falado que eu não preciso nem detalhar aqui, né, pessoal? Finanças pessoais são pessoais, finanças da empresa, e você tira o prolabore, que é como se fosse o seu salário da sua empresa, né? E utiliza nas suas finanças pessoais e controla suas finanças pessoais privadamente. Também, outro erro que o empresário comete, às vezes o empreendedor, é penalizar a empresa por erros pessoais. Então, por exemplo, nas finanças pessoais dele, ele estourou o cartão de crédito. Ele gastou mais do que devia. Ele quis impressionar os amigos e fez uma festa de arromo em casa. Um churrasco, picanha, etc. E gastou muito dinheiro. E aí, o que ele faz? Ao invés de ele falar assim, ó, ok, eu me excedi aqui, mas eu vou controlar aqui os meus outros gastos. Então, eu não vou no cinema, eu vou controlar o meu cartão de crédito e vou corrigir isso daqui dentro do meu prolabore. Não, o que ele faz? Tira dinheiro da empresa. Então, não penalize a sua empresa. Você não, coitadinha da sua empresa, você não vai conseguir fazer ela crescer. Você não vai conseguir fazer a empresa crescer se você ficar penalizando pelos seus erros pessoais. É como se você estivesse tirando adubo da sua plantinha ao invés de colocar. Então, preste atenção nisso, tá? Também outro erro é quando o empreendedor, e principalmente naquela fase de consolidação, naquela fase de crescimento da empresa, ele acha que já está no momento de tirar dinheiro. Então, ele vai lá e tira o lucro. Então, a empresa lucra, ele tira o lucro. A empresa lucra um pouco, ele já tira, porque ele quer crescer o padrão de vida dele conforme ele ganha. E isso é muito complicado. Por quê? Porque sempre nós temos que optar, e é isso que faz diferença, tá? Não que nunca a gente possa tirar 100% do lucro, mas o que vai fazer diferença é a gente destinar uma porcentagem desse lucro para reinvestir na nossa empresa. E assim a gente conseguir fazer que a nossa empresa se solidifique, que a nossa empresa cresça. É isso que vai fazer a gente ter mais lucro no futuro. Então, muitas vezes nós teremos que escolher entre tirar o dinheiro agora ou reinvestir e ter mais dinheiro no futuro, tá? A tentação da gente tirar o lucro e gastar tudo com a gente é grande, mas controle-se. Deixa um pouquinho na sua empresa, tá? E outro erro, isso daqui, ó, para as pessoas, presta bem atenção. As pessoas que vão iniciar uma empresa, tá? Presta atenção nesse erro, que é o seguinte: utilizar 100% do dinheiro que tem para abrir empresa. Esse é um erro muito grande. Por quê? Porque você vai precisar, se você não tem um emprego, se você não tem outra fonte de renda, você vai precisar de dinheiro para se manter enquanto a sua empresa não te dá lucro, certo? Que, aliás, não só lucro, às vezes você nem consegue tirar o prolabore da empresa. Então, você precisa de um intervalo de tempo para você fazer a sua empresa ganhar dinheiro, né? A sua empresa florescer. E aí, quando você usa 100% do dinheiro que você tem sem destinar uma parcela para você usar no seu dia a dia, para você, para sua família, você acaba tendo que correr, ficar muito afobado na sua empresa, e a chance de você tomar decisões erradas
quando você precisa de dinheiro, está ansioso, está com medo das consequências financeiras dentro da sua casa, assim, as chances de você cometer erro é muito grande, as chances de você fracassar são muito grandes. Então, são grandes. Então, cuide das suas finanças, né? Vamos juntar um dinheiro? Vamos, tá? Vamos juntar o dinheiro pra gente ter tranquilidade, pra ter tempo de pensar, planejar, pra gente poder bancar as eventualidades. Então, é uma meta, tá? Então, nós temos que separar as nossas finanças das finanças da empresa. Nossos erros têm que ser nossos, tá? Para evitar esses erros. O dinheiro é tempo, tá? Então, por isso que nós precisamos preservar. E isso significa, tá? Ter dinheiro em conta significa mais tranquilidade pra gente tomar decisões e pra gente crescer, tá bom? É isso, pessoal, por hoje, na aula de hoje é isso, mas nós continuamos na próxima aula falando um pouquinho mais sobre finanças pessoais e como é que a gente faz para controlar as finanças na prática. E lembre-se, cuide das suas finanças, porque o empreendedor que cuida das suas finanças, ele é assim, como é que eu posso dizer? Eu não gosto da palavra imparável, mas é imparável, tá? Então, até a próxima, pessoal.